Olá, querido gestor. Espero que esteja tudo muito ótimo com você. Nesse vídeo, nós reunimos diversas orientações e cuidados sobre o período do censo, uma vez que o seu município optou por realizar a migração através do SG Bravo. É muito importante que todas as informações estejam atualizadas com o máximo de cuidado possível. Então, aqui nesse vídeo a gente vai reunir todos esses cuidados, todas essas orientações, para que fique claro e que o período de migração seja um período bem tranquilo, onde os dados sejam migrados de forma fidedigna de tudo que foi lançado dentro do sistema. O processo de orientação eu vou estar realizando através da instituição SG Bravo Testes, aqui de um município que eu estou gerenciando. Então eu vou acessar aqui e eu vou passar algumas informações importantes sobre a estrutura de lançamento dentro do sistema. É muito importante ressaltar que o sistema ele é todo espelhado no censo, então qualquer modificação que o censo faça, toda a estrutura, todos os questionários, todas as informações que são necessárias lançar na plataforma do censo de forma manual, elas são lançadas dentro do nosso sistema. Então aqui a gente segue basicamente a mesma estrutura. É claro que estão organizados de forma diferente as informações, para facilitar, é claro, o preenchimento por parte de vocês, gestores escolares. Então aqui o censo ele tem os pilares, então o pilar de escola, o pilar de turma, professor e alunos. Então todos esses pilares precisam ser preenchidos de acordo com a realidade de cada escola, de cada instituição. Então aqui nesse vídeo eu vou passar aqui todos esses cuidados, tá? A gente vai comentar inicialmente sobre o pilar de estrutura da escola. Se a gente descer aqui a página inicial dessa instituição SG Bravo Teste, a gente vai conseguir visualizar aqui a opção identificação e censo. Então aqui vão ser os primeiros dados que nós vamos realizar aqui o lançamento. Então eu vou clicar aqui em identificação. E aqui, nesse campo, eu vou conseguir visualizar algumas informações relacionadas ao órgão regional, localização diferenciada da escola, dependência administrativa, se é vinculada à Secretaria de Educação. Então aqui vou realizar o lançamento de acordo à realidade da minha escola, do meu município. E caso eu tenha alguma dúvida relacionada ao órgão regional, por exemplo, entre outras informações, é só fazer o contato com o responsável do censo pelo seu município. Então aqui, localização diferenciada da escola, nessa situação vou colocar como a escola não está em uma localização diferenciada, dependência administrativa, no caso aqui se trata municipal, é vinculada sim ao Ministério da Educação. Descendo mais abaixo que eu vou conseguir visualizar, se é uma autorização do Conselho ao órgão municipal. Então venho aqui e sinalizo como sim. Descendo mais aqui a página, vou conseguir visualizar outras informações, incluindo código da escola sede e código da IES. Tá? É muito importante ressaltar esse código da escola sede, são para escolas que têm o anexo compartilhado em outras instituições. Então, eu tenho uma escola que trabalha com uma turma das séries iniciais, porém, essa turma ela não trabalha exatamente nessa escola. Essa turma fica em um outro anexo, em outra escola. Então, aqui nesse caso, eu vou colocar o código da escola sede. Tá? O código da IES são apenas para instituições de ensino superior. Então, como a gente trabalha apenas com realidades de município, anos iniciais, anos finais, não precisa realizar o lançamento. É muito comum a gente ver a escola pegando o INEP, fazendo o lançamento aqui, mas não tem necessidade. Pode deixar o campo em branco. Após finalizar o questionário, vou clicar aqui em salvar e vou conseguir garantir com que todas as informações tenham sido preenchidas, tá? E aqui abaixo eu vou ter a opção censo. Em censo eu vou realizar o lançamento dos dados de infraestrutura. Alguns campos eles já vão estar preenchidos de forma automática, tá? Nos campos que estiverem com a cor cinza é porque não houve o preenchimento. Então, relacionado a endereço, consigo fazer o lançamento aqui. Então, consigo visualizar aqui quais são as cidades para realizar o lançamento. Então, vou sinalizar, por exemplo, aqui o município de Brumado, Distrito Brumado, endereço. Colocar aqui algumas informações para salvar aqui esse preenchimento. Pronto, feito o preenchimento, o sistema ele vai sempre dar um feedback para a gente quando a gente conseguir salvar a ação com êxito, com sucesso. E aqui eu consigo fazer o lançamento dos demais dados. Então, contatos, consigo chegar aqui no campo, realizar esse lançamento. Então, faço aqui o preenchimento de acordo à realidade da escola. Não salvou.
Pronto, aqui agora eu vou tentar fazer o preenchimento, por exemplo, das informações de rede de esgoto. Então, vou clicar aqui sobre a opção rede de esgoto e vai trazer para mim aqui algumas possibilidades. Se é uma rede pública, se é uma fossa séptica, é uma fossa rudimentar, não há esgotamento sanitário, então é uma rede pública, permaneço aqui com o campo em sim, cliquei em salvar, a informação ficou preenchida. Então, na proporção que eu for preenchendo aqui a informação, o sistema ele vai modificando a cor para verde, sinalizando que foi preenchido corretamente aqui o campo. Tá? Tem um outro campo importante aqui que eu vou comentar com vocês, que é relacionado às dependências físicas. Então, aqui eu vou conseguir fazer o lançamento das informações, né, de acordo à realidade da escola. Então, é um questionário bem longo, então precisa ter muita atenção na hora do preenchimento. Então, dependências físicas existentes e utilizadas na escola. Almoxarifado, sim ou não, área verde, auditório, banheiro. Então, aqui eu faço o lançamento de acordo à realidade, né, do espaço físico da minha escola. É muito importante que esse preenchimento seja feito da forma que ocorre a realidade da instituição, que não seja modificado nada aqui dentro do sistema. Um outro campo importante que eu gostaria de comentar com vocês é relacionado ao campo de computadores e internet. Então, se eu clicar aqui no preenchimento, vou conseguir visualizar os campos para quantitativo. Tá? É muito importante se na sua escola não tiver o preenchimento, né, se não tiver nenhum quantitativo de computador, não pode colocar como zero. Tá? Que o sistema a gente coloca preenchido aqui, que não pode ser preenchido como zero. Se na sua escola não tiver essa realidade, o campo deve permanecer em branco, não precisa fazer nenhum preenchimento. Então, salvo aqui essa orientação, né? Também se a gente tentar salvar aqui com essa informação, o sistema ele vai dar para a gente esse feedback. Ó, o valor deve ser maior ou igual a 1. Então, estando em 0, o sistema ele não vai salvar. Então, se eu não tiver nenhuma informação relacionada a essas tecnologias aqui, eu retorno novamente ao campo, né? Deixo em branco, faço o preenchimento nos demais campos, clico em salvar. E aqui eu consigo garantir com que o campus tenha sido preenchido. Tá? Então aqui não tem nenhum mistério. São os mesmos questionários que tem na base do EducaCenso. Então aqui, essas são as orientações sobre a parte da estrutura da escola. É muito importante que haja esse lançamento, como eu falei, da forma que ocorre no espaço físico da instituição. Outra informação importante, né? Se vocês visualizarem o campo INEP, sem o INEP da escola, né, o INEP que de fato faz aqui essa identificação do censo da instituição, vocês devem sinalizar ao responsável do censo pelo município. Então ele vai sinalizar e vai procurar realizar esse preenchimento dentro do sistema do INEP da escola. Tá? Pronto, então finalizado aqui essas orientações iniciais sobre a parte da estrutura da escola, a gente vai dar início agora ao preenchimento da estrutura da turma. Então, esse preenchimento, né, a gente consegue encontrar diversas realidades diferentes e a gente vai encontrar o quê? Turmas regulares, turmas multisseriadas, turmas de AEE, turmas destinadas a um atendimento específico, né, dos alunos com algum tipo de deficiência. Então, cada turma tem a sua realidade diferente e, portanto, tem a sua configuração também diferente aqui dentro do sistema. Iniciando pelas turmas regulares, aqui na minha página inicial, eu tenho aqui, por exemplo, a turma de segundo ano. Ao gerenciar aqui a página da turma, a gente vai conseguir visualizar esses ícones, tá, relacionados à parte do censo da minha turma. Então, vou conseguir visualizar informações turma, modalidade de etapa, matriz curricular, componentes curriculares e estrutura curricular. Tá? É muito importante sinalizar que se houver a necessidade de fazer qualquer modificação da parte de informações turma e estrutura curricular, a escola pode fazer sem nenhum problema. Porém, é muito importante se houver a necessidade de fazer alguma modificação em modalidade ou até mesmo na etapa, e consequentemente também na matriz, é muito importante que essa modificação seja reportada para o atendimento, né, para a nossa equipe, para que a gente consiga fazer essa modificação. Então, tudo isso interfere diretamente aqui na parte do que é migrado para o EducaCenso. Então, aqui essas modificações quem realiza de fato é a nossa equipe. Então, se você encontrar uma configuração incorreta nesses ícones aqui que eu comentei, deve ser reportado, né, verificado se tem outras turmas com essa mesma realidade, para que a gente consiga fazer a correção. Aqui em Informações Turma, a gente precisa ressaltar alguns cuidados que vocês precisam ter. Tá? É muito comum, no nome da turma, a escola sinalizar o turno, colocar matutino, colocar vespertino, colocar a descrição integral, sendo que o sistema ele tem o campo aqui de horário inicial e horário final, que é identificado a realidade. Então, até que aqui na página da turma, na parte superior, eu consigo visualizar o turno como matutino.
Tá? Outra informação importante é o seguinte, a parte de complemento. É muito comum as escolas também colocarem junto do nome da turma o complemento. Então, se é o primeiro ano A, se é o primeiro ano B, se é o primeiro ano C, não deve ser inserido junto do nome da turma. Tem um campo específico, que é o campo que o censo pede para que seja realizado aqui esse preenchimento dentro do sistema. O nome da turma ele deve ser bem direto, não pode conter traços, vírgulas, pontos, tá? Então tem que ter apenas esses caracteres. Se for uma turma multisseriada, é muito importante que não seja colocada essa questão das vírgulas. Então, se é uma turma primeiro ao terceiro ano, coloca do primeiro ao terceiro ano só. Não deve ser colocado nenhum tipo de linha, nenhum tipo de risco, nada desse tipo. Aqui é muito importante dar um feedback, né, dar uma atenção sobre o ícone de grau que é lançado aqui do lado do número. É muito importante que seja sinalizado o ícone de grau que fica ao lado da tecla Enter em seu teclado, em seu computador. Então, essa também é uma orientação importante que vocês precisam se atentar e precisa ficar dessa forma aqui. Salva aqui essas orientações, a gente precisa lá no finalzinho da página, em qualquer modificação que a gente realize, e clicar em registrar, em salvar a informação que foi modificada aqui dentro do sistema. Como eu havia comentado anteriormente, então, modalidade etapa, se tiver qualquer tipo de modificação, deve ser passada para a nossa equipe. Vocês não vão conseguir realizar nenhum tipo de ajuste aqui no sistema. E é importante realizar, né, sinalizar o motivo disso. Todas as informações que são passadas, né, inseridas pelo professor dentro do ambiente dele, ficam salvos na matriz. Em muitas situações, se a gente modificar, né, sem avaliar antes as informações que são lançadas, o tipo de alteração, a gente pode perder esses dados. Então, nossa equipe ela avalia com muito cuidado, né, com muita precisão, para tomar a atitude certa na hora de corrigir essa informação. Tá? Mais abaixo, a gente vai conseguir visualizar a estrutura curricular / forma de organização da turma. Então aqui vou conseguir acompanhar o quê? Se a turma é uma turma de formação geral básica, né, que trabalha com o currículo da BNCC, então turmas aqui de realidade do primeiro ou nono ano, turmas da EJA, turmas multisseriadas, turmas multietapa, elas vão ter esse preenchimento como sim. Itinerário formativo são para turmas do ensino médio. Então, se o seu município tem escolas do ensino médio, né, o seu município acaba sendo responsável por essas turmas, né, pelas escolas que têm essa classificação de etapa, esse preenchimento, nessa migração, deve ser realizado de forma manual. Então, já fique aí alerta se tiver essa realidade no seu município. E não se aplica, vai ser para as turmas que tem identificação, né, da educação infantil. Então, turmas de creche, pré-escola, né, unificadas também, que pega os alunos da creche, que pega os alunos da pré-escola, berçário, tudo junto, e fica aqui como não se aplica. Mais abaixo tem a parte de forma de organização da turma. Então aqui tem seriano, períodos semestrais, ciclos, né, deve ser feito preenchimento de acordo à realidade, mas aqui a maioria das informações são preenchidas como sim, né? Claro que um município ou outro acaba modificando essa realidade, e se você tiver qualquer dúvida na hora do preenchimento, aqui ao lado tem uma interrogação que você consegue visualizar a descrição para aquele preenchimento. Então aqui em seriano a gente tem a orientação da seguinte forma: a turma se organiza de acordo com a idade e objetivos de aprendizagem sequenciais, implicando na progressão anual ou seriada do aluno. Se de fato for a realidade, né, que é no caso essa turma de primeiro ano, a gente deve marcar como sim aqui da forma que está. Feito o preenchimento, a gente consegue vir aqui em editar. Então, essas são as orientações da parte da turma, da configuração da turma regular. Eu acabei modificando aqui com uma turma multi, né, mas aqui eu já vou modificar novamente. Certinho, pronto, salvei. E agora a gente vai passar para essa realidade das turmas multisseriadas, né, multisseriadas e multietapa, que acaba abrangendo também aqui dentro do sistema. Então aqui, ó, eu tenho uma turma multi, que é do pré ao terceiro ano, né, multietapa. E aqui eu vou gerenciar a opção censo também. E aqui vão ser as mesmas orientações, os mesmos cuidados. Consigo modificar a qualquer momento a parte de informações turma. Se tiver qualquer tipo de ajuste aqui, eu tenho que realizar. É muito importante também tomar cuidado, né, com essa questão do espaço que fica depois, né? Não pode acontecer isso, né? Não pode ter nenhum espaço depois do último caractere sinalizado no nome aqui
da escola. Então, vão ser basicamente aqui as mesmas orientações. Então, complemento fica aqui na parte de complemento, não precisa colocar o turno aqui acima. O sistema de forma automática, ele já identifica o turno através do horário que foi lançado aqui na parte de horário inicial e horário final. E mais abaixo a gente tem os demais preenchimentos. Se é uma turma de escolarização, no caso aqui é sim, né? Não é uma turma de atividade complementar, atendimento educacional especializado, né? Então os demais campos eles permanecem da mesma forma. Se tiver uma realidade diferente, você consegue modificar tranquilamente. Então vou vir aqui e salvar. O que pode acontecer em turmas multisseriadas é que a configuração da etapa esteja de forma incorreta, né? Sendo uma turma que contempla educação infantil e fundamental 1, ela deve ser configurada com essa descrição, com essa etapa, multi-etapa. Caso a sua escola, né, caso tenha alguma outra turma que tenha essa configuração de etapa, né, é a mesma orientação, deve ser reportada para a nossa equipe, né? A gente procura realizar essa correção da melhor forma possível, sem perder nenhuma informação que foi lançada, tanto pela escola, né, quanto pelo professor, no ambiente aqui dentro do sistema. Voltando aqui para a página inicial, deixa eu voltar aqui, pronto. A gente acaba entrando também na realidade das turmas de AE. São as turmas específicas que fazem esse atendimento, né, especializado com os alunos que têm algum tipo de deficiência. Então, tem lá o profissional de apoio que vai auxiliar, que vai trabalhar em cima dessa necessidade do aluno. Então, aqui ó, a gente vai ter a parte de atendimento AE aqui do lado. Então, gerenciando aqui a turma, a gente já tem alguns cuidados um pouquinho diferentes. Então, vou conseguir visualizar aqui a opção censo. E aqui a gente vai ter a opção Informações Turma. Gerenciando aqui o campo de Informações Turma, a gente vai ter a parte de atendimento, né, descrição. Então, é importante sinalizar se é uma turma de atendimento AEE. Se tiver mais de uma turma, pode utilizar o complemento também da mesma forma. Questão do horário inicial, horário final, quantitativo de alunos. Mas aqui, uma informação importante é esse campo que deve ser preenchido como sim. Atendimento educacional especializado. Tá? Nós sabemos que o censo ele permite a matrícula do aluno especial em duas turmas. Então, tanto na regular quanto na turma que ele, né, tem esse atendimento no contraturno. Então, é muito importante que essa opção esteja sim, para que o sistema libere essa matrícula pós o vínculo na turma regular. Então, é muito importante ter esse cuidado. O campo de escolarização, nessa situação, ele permanece como não, né, em todas as situações da turma de atendimento, né, uma turma de escolarização, é uma turma específica para atendimento. Então aqui, salvo aqui essas orientações nesse preenchimento, lá no finalzinho da página a gente preenche em salvar e pronto, né, configuração realizada e tem as demais informações, como por exemplo a modalidade etapa. A gente consegue visualizar aqui que tem um campo modalidade especial e logo em seguida a etapa de atendimento educacional especializado. Feito esse preenchimento, o sistema vai disponibilizar a parte da matriz, tá? A turma de AE não tem matriz e nem etapa, tá? Porém, na hora que a gente gera esse arquivo TXT e migra para o EducaCenso, dentro do arquivo ele já desconsidera essa informação. Acaba sendo uma questão de estruturação do sistema para possibilitar o vínculo do profissional de apoio, tá? E aí o profissional de apoio vai com essa migração sem nenhum problema com todos os dados que foram informados. Então aqui vou fazer o preenchimento da matriz de AE, vou gerenciar aqui e salvar. A gente também coloca o componente apenas como AE para realizar o vínculo desse profissional de apoio. E no final da página, a gente tem esse preenchimento de estrutura curricular / forma de organização. Então, realizado aqui o gerenciamento, a gente vai conseguir visualizar a parte de formação geral básica, itinerário formativo, não se aplica, como se trata de uma turma que não trabalha, mais uma vez, com a Base Nacional Comum Curricular, né, uma turma de escolarização, a gente vai informar como não se aplica, sim. A gente vai tirar aqui formação geral básica e deixa como não. Mais abaixo, forma de organização, ela deve ficar como sim em série ano. Feito esse preenchimento, vou lá no final da página e clico em salvar para registrar essa informação. Então, é bem simples e bem tranquilo aqui esse preenchimento. Uma outra realidade que a gente precisa orientar também são para as turmas de atividade complementar. Voltando aqui para a página inicial, vou gerenciar aqui a turma de atividade complementar. Então, vou gerenciar ela aqui. E aqui ao lado, na opção censo mais uma vez. Pronto, para as turmas de atividade complementar, né, um cuidado muito importante que precisa ser necessário na parte de informações turma é na hora de realizar o preenchimento aqui
de escolarização e atividade complementar. Se for uma turma específica de atividade complementar, é muito importante que o campo de escolarização esteja sinalizado como não, tá? E sim em atividade complementar, né? Em muitas situações, acaba acontecendo que aquela atividade complementar é feita em outra instituição diferente da turma que o aluno participa no turno, né, na turma regular. Então, aqui abaixo a gente consegue fazer essa configuração, né, sinalizar se é uma sala diferenciada, se é uma sala anexa e tudo mais. E além disso, a gente consegue configurar também os dias da semana. Em muitas situações, né, aquela turma de atividade complementar, ela funciona 2 vezes na semana, 3 vezes, então vai variar de acordo com a realidade e a carga horária dessas turmas que oferecem essas oficinas e que têm esse acompanhamento pelos monitores. Então, vou sinalizar aqui que é apenas dia de segunda-feira, terça e sexta-feira, tá? Então, fiz aqui o preenchimento, o sistema dá essa possibilidade de edição e ao clicar aqui em salvar, o sistema registra todas essas informações que foram lançadas aqui na plataforma, ok? A gente vai encontrar logo após o preenchimento dos campos a parte de atividade complementar, né? Quando você disponibilizar essa opção da turma, o ícone ele vai estar em vermelho, né? Necessitando a inserção dessa informação. Ao clicar aqui em atividade complementar, vamos conseguir visualizar aqui a possibilidade de preencher todas as oficinas que são trabalhadas nessa turma. A gente segue a tabela que é lançada dentro do EducaSenso, então a oficina de português, matemática, danças, práticas circenses, teatro e tudo mais, é possível informar aqui. Após realizar o preenchimento aqui dessas oficinas que foram lançadas aqui de acordo com a realidade que funciona na turma, a gente precisa fazer o vínculo do monitor, tá? O vínculo do monitor ele é feito aqui do lado, na opção gerenciar monitores. Ao clicar aqui gerenciar monitores, eu vou me deparar com esse ambiente. Ao clicar adicionar, o sistema vai possibilitar a busca do monitor que é responsável por essa turma. Então, eu vou fazer a busca aqui de um monitor teste. Fiz aqui a busca, consigo selecionar o eixo. Então, no meu caso, seria o eixo de linguagens. Atividade complementar, aparece aqui abaixo, língua portuguesa, e eu consigo efetivar aqui o vínculo dele, sinalizando o regime de contratação, se é concursado, contrato temporário, terceirizado, CLT. Feito o preenchimento, sinalizo aqui o status e salvo aqui o vínculo do monitor. E pronto, aqui finalizado com sucesso, o monitor Alan já está responsável por fazer esse acompanhamento aqui dentro dessa turma. E o processo com as demais oficinas funcionam também da mesma forma aqui dentro do sistema. Então, esses são os cuidados que vocês precisam ter também na turma de atividade complementar. Alan, e para a realidade da EJA? Para a realidade da EJA é basicamente as mesmas questões. Então, cuidado na descrição do nome, no horário inicial, horário final, na estrutura da turma, caso tenha sido feita a configuração incorreta da parte de etapa, de matriz, como eu falei, deve ser documentado e sinalizado à nossa equipe para que a gente faça todas as verificações, depois faça a correção da melhor forma possível, sem perder nenhum dado, tá? Então, são essas as orientações que a gente tem sobre a estrutura das turmas, né, pegando aí todas as realidades, desde turma regular, turma de AE, de atividade complementar, aqui dentro do sistema. Agora a gente passa para uma realidade também importante, que é o preenchimento dos dados dos alunos dentro do sistema. É muito importante que essas informações estejam atualizadas né, de forma fidedigna, de forma correta, de acordo com a realidade do aluno, com os documentos que a escola tem em mãos. Então aqui, como a gente faz esse preenchimento? No momento em que é efetuado a matrícula do aluno, a escola tem a possibilidade de fazer a modificação de algumas informações que são obrigatórias o preenchimento, tá? Mas aí existem outras informações que precisam ser complementadas e preenchidas pós a matrícula do aluno. Então aqui, para que seja possível realizar esse preenchimento, a escola pode tanto gerenciar a página do aluno, então acessando aqui a turma, eu consigo vir aqui na página de teste, Então, gerenciando aqui a turma, eu consigo acessar diretamente a página do aluno. Então, aqui eu estou em um aluno teste, que a gente criou aqui o cadastro para mostrar esse ambiente para vocês. E aqui eu vou conseguir visualizar as possibilidades para modificar e atualizar as informações pessoais, desde deficiência, recurso para avaliação, dados de pessoa física, entre outras informações importantes aqui também. Tá? Mas aqui o sistema ele conta com um ambiente bem prático para que esse preenchimento seja feito de forma mais rápida, de forma mais simplificada. Então aqui tem um ambiente gerenciar alunos,
que ao clicar sobre esse ambiente é possível visualizar o menu rápido, né, diversos menus rápidos aqui na hora de lançar informação de transporte, identificação, recursos para avaliação, entre outras informações. Então, na hora de confirmar a questão do transporte para migrar para o censo, a gente precisa gerenciar esse ambiente aqui, ó, transporte. Clicado em transporte, vou conseguir visualizar a relação de todos os alunos que estão matriculados nessa turma. Consigo vir aqui na opção transporte e visualizar, né, caso o aluno não seja usuário de transporte, permanece como não, e clico aqui em salvar. Prontinho, informação registrada. Se eu atualizar aqui a página, eu vou conseguir visualizar que aquele aluno teve o preenchimento do transporte. Quando aparecer esse check-in, é porque a informação do transporte foi lançada com sucesso. Ao clicar em transporte, eu posso modificar também para sim, caso o aluno seja usuário. Ao clicar em sim, algumas informações aqui abaixo elas vão constar para que seja realizada essa confirmação do tipo de veículo. Então, que a gente vai conseguir visualizar ônibus, micro-ônibus, van, entre outras informações, da forma que é disponibilizada para o censo, né, para o preenchimento. E aqui abaixo a gente tem um preenchimento de rota e pontos, tá? Mas essas informações são lançadas apenas se o seu município utilizar o módulo de transporte, né? Salvo também que essas informações de rota e pontos não são migradas para o censo, são migradas apenas se o usuário utiliza sim ou não e qual o tipo de transporte que ele utiliza. Então, feito o preenchimento aqui, vou lá no final da página e clico na opção salvar. Salvou, consigo salvar aqui, né, voltar novamente ao ambiente e visualizar se essa informação foi preenchida com sucesso, né, se o sistema registrou de fato essa informação que eu atualizei aqui na plataforma. Além desse campo de transporte, tem as outras informações como eu mostrei para vocês. Então, identificação, consigo gerenciar aqui na página do aluno e realizar o preenchimento. Então, aqui o aluno possui algum tipo de deficiência? Sim. Então, modifico aqui para sim e sinalizo qual o tipo de deficiência desse aluno. Então, ele tem deficiência intelectual, apenas um tipo, desço aqui a página e salvo essa informação. Uma orientação importante é o seguinte: caso o aluno tenha mais de um campo de deficiência preenchido, por exemplo, ele tem deficiência intelectual e outro tipo de deficiência, não pode deixar de preencher o campo de deficiência múltipla. É muito importante que haja também, porque o aluno passa aí a ter mais de uma deficiência. Então, já enquadra isso aí, né, na orientação, no cuidado na hora de preencher a informação desses alunos. Feito o lançamento, lá no final da página a gente consegue clicar na opção salvar mais uma vez e registrar essa informação da melhor forma possível. Voltando aqui em gerenciar alunos, nós temos também a parte de recursos para avaliação, que não pode ficar de fora. Tá? Então, clicando aqui em recursos para avaliação, a gente consegue visualizar todos os tipos. Se o aluno precisa, né, de algum auxílio ledor, material didático e prova em braille, guia intérprete de libras, auxílio transcrição, né, entre outras informações. Se o aluno precisar, ele precisa sinalizar, né, ser sinalizado como sim e registrar. Caso não, deve ser preenchido como sim em nenhum, contando, né, sinalizando que o aluno não tem a necessidade daquele recurso para aquela deficiência que ele foi informado anteriormente. Então, vou clicar aqui em salvar como sim, em nenhum. Pronto, tem os outros dados aqui que vocês conseguem visualizar e realizar o preenchimento para atualizar dentro do sistema. E aí, são essas informações muito importantes que a gente precisa frisar sobre o aluno, tá? No início do ano, nós fizemos uma modificação do ambiente de matrículas, agora contamos com o ambiente de matrículas 2.0, e nesse ambiente de matrícula, né, a gente configurou de uma forma para evitar muitas situações que aconteciam nos anos anteriores, principalmente a falta de informação. Então, quando se tratava de dados de pessoa física, telefones para contato, endereço, muitas dessas informações ficavam pendentes, né? Não eram realizados esse preenchimento devido à não obrigatoriedade do preenchimento. Nesse momento, são obrigatório o preenchimento, dados de pessoa física, então nome da mãe, nome do pai, endereço, telefones para contato, nessas informações que são entregues no momento da matrícula, e aí é possível dar continuidade, e aí a gente pode ter certeza que muitas dessas informações já foram atualizadas no momento da matrícula. Uma outra modificação importante, né, que essa Matrículas 2.0 trouxe para o sistema é a identificação dos alunos que já estão cadastrados dentro do sistema. Então, se você realizar aqui a busca em aluno novo, o sistema ele vai dar esse feedback sinalizando que o aluno ele já tem cadastro, mas é muito importante que você coloque o nome do aluno da forma que você recebeu nos documentos pessoais entregues pelo pai no momento da matrícula. Então, é muito importante ter essa pesquisa de forma fidedigna, né, da forma que está descrito nos documentos, e dessa forma a gente consegue evitar duplicidade, evitar com que as informações ficam divididas entre um cadastro e entre outro.
tá? Uma outra coisa importante que a gente precisa sinalizar aqui para vocês é o seguinte, criamos aqui uma forma de identificar se o aluno é um cadastro homônimo ou um cadastro duplicado, tá? É muito importante diferenciar essas duas questões, porque homônimo são alunos que têm o mesmo nome, né? São usuários que têm o mesmo nome, porém os dados de pessoa física são totalmente diferentes. Duplicados são, de fato, os alunos que estão duplicados. Além do nome, os dados de pessoa física são os mesmos. Então, nome da mãe, nome do pai. Dessa forma, a identificação ficou muito mais fácil para a gente conseguir corrigir a informação. Então, o sistema, de forma automática, ele já é identificado e já entrega para a gente essa relação. E é muito importante que vocês tenham esse cuidado, tá? Mas aí, com essas orientações, a gente vai conseguir evitar muito problema. É muito importante ressaltar também na inserção dos nomes dos alunos. O censo ele não permite o preenchimento de nenhuma exclamação, né, de nenhuma interrogação. Interrogação não, gente. Acentuação. Meu Deus. Uma outra informação importante é na hora de cadastrar, né, o nome de um aluno novo. É muito importante que não seja utilizado nenhuma acentuação, seguido, né, a orientação que o censo também bloqueia essa informação. Né? Não deve ser realizado o preenchimento tanto no censo quanto da plataforma de alguma acentuação no nome do aluno. Faça apenas a inserção dos caracteres do nome dele. Tá? Então pronto, essas são as orientações aqui relacionadas à descrição do aluno. Muito cuidado na hora de preencher, através dessa verificação, desse critério bem rigoroso de acompanhamento, a gente consegue evitar muitos problemas aqui dentro do ambiente. Tá? E agora a gente passa para o preenchimento do ambiente do professor. Tá? Então aqui eu vou abrir a página de um professor teste, aqui para mostrar para vocês. Então vou gerenciar aqui o ambiente. E aqui, na própria página da turma, a gente já vai conseguir lidar com algumas situações, né? Atualizar as informações desse professor. Então, aqui eu vou ter a opção Gerenciar Professores. E aqui, o sistema ele vai disponibilizar para mim os campos que eu preciso realizar o preenchimento. Então, censo escolar, consigo visualizar a listagem de todos os professores que estão vinculados. Aqui eu conto apenas com o professor teste. Então, vou clicar aqui em Gerenciar. E eu sou remanejado para a página onde eu lanço os dados da vida acadêmica desse docente. Então, eu consigo visualizar o campo para realizar o preenchimento, como escolaridade, pós-graduação, formação superior, formação/complementação pedagógica, outros cursos e deficiências. Aqui eu posso visualizar que todos os campos estão em vermelho, eu consigo gerenciar e fazer o lançamento de acordo com a realidade, né, que o professor vai passar para mim assim que eu conseguir essas informações. Então, aqui nesse professor, por exemplo, vou colocar aqui como ensino superior, formação aqui, magistério, por exemplo. Fiz aqui a inserção dessa informação. Aqui o campo ele já sinaliza em azul, né, que foi preenchida essa inserção. Pós-graduação, tenho mais de uma possibilidade, tá, de fazer esse preenchimento. E aqui eu faço o lançamento da especialização, né, do tipo. Aqui também eu consigo sinalizar a área, então se é a área da educação, artes e humanidades, serviços, saúde e bem-estar. E aqui o ano de conclusão. Então, consigo fazer aqui o lançamento e lá no final da página, clico aqui em salvar para registrar essa informação. Tá? É muito importante que informação superior, os municípios que realizaram o processo de migração no ano passado se atentem a uma informação. Caso aqui a formação que foi lançado esteja apenas com a opção excluir e não visualizado, é importante que você exclua e faça o lançamento novamente. Bem provável que essa informação dessa formação ela foi lançada com a tabela antiga. Então, se a gente fizer a migração com aquela formação que foi preenchida, que conta apenas com a opção exclusão, ela vai retornar esse erro. Então, é muito importante que, ao realizar a inserção da formação, ao finalizar, vocês consigam editar. Então, aqui vou lançar uma formação, por exemplo. Tipo de instituição, vou deixar como pública. Curso como pedagogia e ano de início e término. Tá? Aqui eu consigo visualizar também a situação. Caso a situação seja em andamento, não preciso preencher data de início e data de término. E caso seja concluído, eu consigo preencher aqui e consigo migrar tranquilamente apenas com a data de término. Gerenciado aqui a opção salvar, eu vou conseguir visualizar essa opção aqui, ó, gerenciar e excluir. Então, dessa forma eu tenho a certeza que o campo foi preenchido da forma correta dentro do sistema. Temos aqui os outros campos aqui disponíveis para preenchimento. Então, formação, complementação pedagógica, outros cursos, o preenchimento também funciona da mesma forma de acordo com o que é preenchido dentro do censo.
E aqui, outras informações que a gente precisa tomar cuidado, são os dados de pessoa física desse docente, desse professor. Então, o nome do professor, o INEP, né? É muito importante que o professor tenha um INEP. Se o professor não tiver esse INEP, ele vai retornar o erro, né? Não vai conseguir realizar a migração. Caso você esteja preenchendo essas informações e você não tenha acesso ao censo, faça contato com o responsável do censo do seu município, que ele vai filtrar essa informação e vai passar para que você faça a inserção aqui dentro do sistema. Então, muito cuidado com dados de pessoa física, endereço, telefones para contato, tá? Com a informação preenchida de acordo com a realidade do docente. É muito importante que o docente esteja vinculado às turmas de acordo também à realidade dele. Então, se o contrato for concursado, efetivo, se for um profissional de apoio ao aluno com deficiência, se for um auxiliar de sala de aula, é muito importante que esse vínculo esteja também exatamente da forma que é trabalhado dentro da realidade da escola. Tá? Então, essas são aqui as orientações sobre as informações dos professores. Tá? E aí, com tantas informações desse tipo, a gente precisa... E aí, ao se deparar com todas essas informações, a gente precisa fazer um acompanhamento bem criterioso, né? Justamente para que nada dessas informações passe batido. Então, aqui a gente vai contar com o ambiente de relatórios. Então, ao gerenciar aqui o módulo de relatórios, consigo visualizar alguns relatórios relacionados ao censo de forma filtrada aqui, né? Então estão fixados para mim. Então, se eu querer realizar a busca de turmas que estão sem alunos, alunos que têm algum tipo de deficiência, alunos com matrícula duplicada, alunos que não informaram o transporte escolar e tudo mais, então consigo filtrar essas informações e aqui eu tenho a possibilidade de gerenciar outros modelos e fazer a busca do relatório que eu desejo. Então, se eu querer filtrar sobre aluno com deficiência, consigo fazer o filtro aqui, consigo selecionar todas as turmas que eu tenho na minha instituição e aqui o sistema ele vai trazer para mim. E aí o único aluno que eu tenho preenchido foi aquele aluno teste que eu lancei anteriormente aqui dentro da minha turma, dentro da minha escola. Tá? Então é muito importante que haja esse cuidado aqui dentro do sistema. Além disso, tem um outro ambiente que é o ambiente do dashboard, que ele vai fazer esse acompanhamento de forma bem precisa. Então, ao gerenciar o dashboard, consigo me deparar aqui, ó, do lado esquerdo, com a opção censo escolar. Então, gerenciando o censo escolar, o sistema ele vai filtrar para mim, de forma geral, o que está pendente dentro da plataforma. Então, aqui dados de estrutura, se eu clicar aqui em visualizar, consigo acompanhar aqui que está faltando o e-mail da escola, o endereço, contato, dados do gestor, local de funcionamento da escola, abastecimento de água, abastecimento de energia, destinação do lixo. Então, falta muita informação. Da mesma forma, com relacionado às turmas, aos professores, aos alunos, alunos que não utilizam o transporte. Mais abaixo aqui, ó, disciplinas que não têm professores vinculados ainda, então eu tenho uma grande quantidade ainda que não foi organizado e alimentado dentro da plataforma. E aqui alunos sem etapa individual informada. Tá? Então aqui vai ser um ambiente bem crucial para que você consiga acompanhar. E aí a equipe da Secretaria de Educação vai contar com o ambiente da Secretaria de Educação para verificar, né, e acompanhar de forma mais abrangente tudo que está sendo lançado e a proporção que as informações estão sendo atualizadas dentro do sistema. Bem, pessoal, são essas as orientações que nós temos sobre esse acompanhamento, esse preenchimento, tá, do EducaCenso. É muito importante que não deixe para a última hora esse lançamento das informações, né? Deve ser avaliado com muito cuidado, né? Caso haja qualquer dúvida, você pode contar com a nossa equipe de suporte. Aqui ao lado tem o chat do WhatsApp. Ao clicar, você será direcionado para o nosso chat, onde você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas com a nossa equipe que está disponível para auxiliar. Então, se haja qualquer dúvida, pode contar com a gente que vamos estar à disposição para estar auxiliando e resolvendo as situações, tá?